Pessoal, obrigado. Hoje vai ter mais um seminário aí, hoje do professor Jorge da USP. Antes de apresentar ele, gostaria que eu lembrar, coloquem no chat o nome e o curso que estão fazendo, mestrado e doutorado, para que Rafael contabilize as presenças. Tá? Bom, hoje seria o seminário do terceiro período, né? Praticamente o início do terceiro período, o primeiro seminário do terceiro período, é do professor Jorge Dias, né, Cali. Ele é formado em matemática, né, pela Universidade Nacional de San Agustín de Arequipa, em Peru. Ele fez doutorado em matemática aplicada pela Universidade de Estado de Campinas e pós-doutorado em 2011 a 2013 na Universidade de Estado de Campinas. Em 84 e 94, ele foi professor associado na Universidade Nacional de São Agustín. De 2000 a 2006, ele foi diretor de tecnologia da empresa Commodity Systems, Empreendimentos e Participações. De 2006 até 2008, ele também foi diretor de novas tecnologias na Commodity Systems, né? É uma empresa do ramo de tecnologia. Hoje, desde 2008 até hoje, ele é professor do Departamento de Ciências Básicas da FZEA, que é Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga. Hoje ele vai abordar um assunto muito interessante, a simulação numérica de modelos matemáticos em EDP, utilizando elementos finitos em ambiente computacional NeoPZ, que ele vai explicar. Tá bom? Jorge, a sugestão é 50 minutos a 1 hora, mas fica a seu critério, né? Pode ser antes, pode ser mais depois, não tem problema. Antes de tudo, agradeço muito, muito a sua participação, que eu já estava combinando com você desde 2016. Uma pena que é remoto, mas tomara que um dia, uma próxima oportunidade já seja presencial, que possa vir aqui pessoalmente e conhecer o INPE. Muito obrigado por colaborar com o nosso programa. Obrigado pelas palavras e realmente teria sido um grande prazer estar lá, conhecer o INPE. Sempre ouvi falar, nunca cheguei. Sim, sim. Uma boa tarde para todos vocês. Espero ajudar um pouco com o que eu queria falar hoje. Como ouviram, eu sou matemático aplicado, então não sou engenheiro. E quando muitos falam sobre modelos matemáticos, obviamente imaginam alguns que é um trabalho dos matemáticos, não é? Mas não é assim. O trabalho da matemática é principalmente de engenheiros, aqueles que precisam resolver problemas do mundo real, não é? Os matemáticos, às vezes, ficamos viajando um pouco com os espaços abstratos. Mas esses espaços abstratos ajudam muito para poder fazer simulação numérica dos modelos matemáticos que tentam se aproximar da realidade. Em que sentido? Em que conseguimos criar ou definir métodos numéricos para equações diferenciais parciais, principalmente, ou íntegro diferenciais, que não são fáceis de resolver. Óbvio, quanto o problema mais próximo está do mundo real, é bem mais complexo. Então, conseguir resolver isso analiticamente, fazendo continha, é muito difícil. Existem muito poucos problemas que realmente conseguem resolver analiticamente. Então, a saída é a simulação numérica. Agora, quantos métodos, não é, podemos pensar para poder resolver numericamente? Aí entra o trabalho forte dos matemáticos, não é? Conseguimos trabalhar muitos espaços de funções, isso nos ajuda. Um objetivo que eu pretendo tocar aqui, espero que ajude muito, é apresentar o ambiente NeoPZ. O ambiente NeoPZ é um ambiente de computação científica. Vocês todos devem ter ouvido falar um pouco do COMSOL, do ANSYS, não é? Que fazem simulações em elementos finitos. O NeoPZ é uma coisa mais ou menos similar com esse objetivo, só que ele está dedicado para pesquisadores. Isto é, realmente ele é livre, é de graça, você pode puxar, baixar,
Óbvio, não tem toda uma interface amigável, digamos, e com ninhos para vocês puxarem facilmente. Não, pois está dedicado para pessoal que pesquisa. Qual a nossa grande vantagem? Quando você utiliza um software comercial, geralmente ele já tem tudo desenvolvido e tem uma caixinha preta lá dentro que você não sabe como foi desenvolvido. Se tiver uma nova ideia, tem que fazer outra caixinha preta lá dentro, não é? Nesse NeoPZ, não. Suas ideias podem ser implementadas e testar diversos outros métodos. Esse é o grande potencial. Realmente, o NeoPZ, e por isso que eu tentei comentar dele, o professor que desenvolveu, que iniciou esse trabalho, meu orientador deste doutorado, o professor Felipe de Blue, ele, quando chegou dos Estados Unidos após o doutorado, ele foi para o INPE, foi contratado no INPE, e ele iniciou esse ambiente lá no INPE. Então, esse ambiente realmente tem suas raízes no INPE. Depois, ele passou para a Unicamp, e obviamente tem se desenvolvido muito mais, não é? Tem outras áreas que ajudaram, uma das fontes que ajudou muito com bolsas foi Petrobras, não é? Ajudou bastante. No meu doutorado, por exemplo, eu fiz várias aplicações para Petrobras, Embraer, e daí acabei saindo para a empresa, não é? Bom, espero tentar comentar quanto a isso, mas como a ideia é para pessoal que está na pós-graduação e tem que enfrentar problemas reais, eu quis iniciar, e espero que não seja muito... Um pouquinho que não está conseguindo avançar, não sei o que está acontecendo aqui. Pronto, agora sim, ok? Aqui estou falando do laboratório de pesquisa que eu coordino, chamado Yucca Costa, não é? Nossa ideia é desenvolver métodos numéricos para simulação numérica, mas muito aplicados para problemas da ciência e da engenharia. Óbvio que o foco aqui é mais alimentos, não é? Mas já a gente trabalhou com diversas áreas, inclusive com solar, que eu vou comentar aqui, é um dos projetos que estamos implementando na FCA. Ok? Então, eu queria comentar um pouquinho, por exemplo, o que significa modelagem? Imagino que vários já sabem, mas para aqueles que não, vamos tentar dar as ideias um pouco, vamos falar, que nos permita ver o porquê da simulação numérica. Bom, quando nós temos um problema físico, geralmente a gente tenta equacionar. Levar a uma equação, geralmente diferencial ou íntegro diferencial, que tenha os princípios, mas de forma matemática. O que significa isso? No problema físico, você precisa trabalhar as variáveis, identificar variáveis que você está trabalhando. Como se relacionam elas, a interação delas. Que princípios físicos obedecem aquele problema físico. Que, dentre essas coisas, dos princípios físicos, você pode deixar de lado para iniciar de uma forma mais ou menos simples. E depois, obviamente, ir incrementando até chegar em uma coisa bem mais real. Tudo isso permite você chegar a um modelo matemático. O que é um modelo matemático? Um modelo matemático não é senão isso que estamos vendo aí, uma caixinha onde nós temos uma estrutura equacionada. A equação diferencial ou íntegro diferencial, uma equação matemática. Só a equação, muitos chamam de modelo. Não, o modelo tem que ser a equação, mas também dados de entrada. Precisamos de dados de entrada para essa equação ter um sentido físico. Senão é qualquer coisa, não é? Precisamos de dados de saída. Por quê? Você tem essa equação, mas o que é o seu interesse? Qual que é seu objetivo? Então, a tudo isso nós chamamos de modelo matemático. Se os dados de entrada mudam, já é um outro modelo. Se a equação muda, outro modelo. Se os dados de saída, isto é,
Eu quero me enterar do fluxo que acontece em um processo físico. É uma coisa. E outra é saber a temperatura. Outra, conhecer a densidade, etc. Não é? Óbvio, em um modelo matemático, sempre temos incertezas. Quando nós trabalhamos com um problema físico, muitas vezes, na hora de fazer um modelo matemático, entram as incertezas aleatórias. Não dependem de nós. Eu estou, por exemplo, testando a lei de Ohm. E, no momento que estou fazendo as medições, em algumas das vezes acontece um pico de energia, por exemplo, no meu laboratório. As medidas não serão exatamente iguais, não é? Não serão as certas. Sempre temos determinados erros, mas não consigo controlar isso. Tem outras incertezas chamadas epistêmicas. Essas são por falta de conhecimento. Eu não tenho algum conhecimento que acontece nesse problema físico. E por isso que ajuda muito ter um modelo matemático para nós podermos validar se o que estamos pensando é o que acontece no problema físico. Então, com isso, eu vou tentar falar de que significa validação e verificação de um modelo matemático. Bom, aqui vou fazer um pouquinho rápido, e isto eu coloco sempre para os alunos quando trabalham com equações diferenciais, não é? Tenho o problema da condução do calor em uma barra. Então, tenho uma barra, aplico uma fonte de calor em um dos extremos, eu seguro da outra. Por acaso, uma luva é bom, não é? Analisar como se difunde esse calor na barra, eu posso analisar desde dois pontos de vista. Como problema transiente, isto é, que depende do tempo, eu quero saber como vai pegar esse calor desde a fonte até, por exemplo, o outro extremo da barra. A cada segundo. Isso nós chamamos de problema transiente. Ou posso ver como problema estacionário, isto é, não interessa o tempo. Eu quero saber como fica a temperatura na barra quando já estabilizou. Então, não quero analisar passo a passo, não é? Quero saber o final, como ficou a distribuição da temperatura. Então, esses dois tipos de problemas nós enfrentamos muito quando fazemos modelagem e, portanto, simulação numérica. Nós temos esse calor que entra, nós já sabemos que ele vai desde o lado mais quente para o lado mais frio, mas eu não faço modelagem assim, no processo físico todo. Não, nós fazemos analisando em um pedacinho. Vamos analisar em um pedacinho, vamos determinar um x e um x mais delta x, e vamos ver o que acontece aí. No fundo, o que a gente é pegar o domínio do problema físico e reduzir a um pedacinho. Queremos analisar aí. Vamos a idealizar, vamos a simplificar o problema todo. E nessa análise, aí entram os princípios físicos. Por exemplo, eu sei que o calor se desloca da seção mais quente para menos quente. Isso vai me dar um sinal, não é? Isso vai me dar um sinal no equacionamento que eu faço. Só isso basta? Obviamente não. Eu preciso ter outras informações que geralmente, por experiências físicas, não é? Conseguimos determinar. Por exemplo, se sabe a quantidade de calor que flui entre os extremos por unidade de tempo em um pedacinho de essa barra é diretamente proporcional à área da seção transversal. Então, se eu estou no ponto X, aí tenho uma área, ok? Diz que é diretamente proporcional à área da seção. Então isso vai ser igual a proporcional K vezes a área, ok? É a diferença das temperaturas entre os extremos. Então entre X e X mais delta X, eu tenho temperaturas. Qual a diferença? É inversamente proporcional, divide, não é? A distância entre os extremos. Se a gente escreve isso, matematicamente, chegamos em essa equação. A quantidade de calor que quero chamar de H vale, não é? Como falei, esse menos vai ser pelo sentido que está se deslocando o calor.
O K1, uma constante de proporcionalidade, não sei quanto vale. A área, a diferença das temperaturas é o ΔX, a distância entre os extremos. Desse jeito, nós começamos a conseguir equações. Nós podemos levar a derivadas. Certamente, é o melhor. Fiz a análise em um intervalo, mas agora utilizo a ideia de limite, não é? E vamos fazendo esse intervalo cada vez menor para chegar a uma ideia de que acontece em X. Agora eu sei que em X, a quantidade de calor que flui em X, apenas em X, é proporcional menos K1 vezes a derivada ou variação da temperatura. Aquela diferença virou uma derivada, não é? Então, é assim que mais ou menos conseguimos nossos modelos matemáticos. Mas lembre, isso depende do tempo. Tem outra variável. Ah, então, e no tempo, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu vou ver que em X, utilizando a equação que eu defini anteriormente, o H de xt vale menos K1 área vezes a variação da temperatura em X. Mas posso fazer a mesma coisa em X mais ΔX? Sim. Também tenho outra quantidade de calor que flui no extremo do meu intervalo inicial. Agora vamos ao tempo. O que eu faço no tempo? Princípio físico. A variação média da temperatura, como muda a temperatura em um intervalo de tempo ΔT, é diretamente proporcional à quantidade de calor introduzido nesse intervalo de tempo. Quanto de calor entrou na minha seção, não é? Nesse pequeno intervalo. E é inversamente proporcional à massa. A massa. Bom, igual, preciso fazer uma análise do domínio. Veio a barra em dois tempos. No tempo T, no tempo T mais ΔT. E todo esse princípio físico eu vou escrever como variação da temperatura igual K2 proporcional, calor que ingressou, que tempo ΔT é a massa. A massa convertida em densidade, área e comprimento. Certo? O que eu faço? Tentamos dar um jeito para encontrar derivadas aí. O ΔT passa do outro lado e já tenho, entre aspas, derivada de T no tempo. E do outro lado aparecem outras derivadas em X. Então, tenho derivada em T, derivada em X. Óbvio, se nós fazemos isso, nós temos uma análise com derivada em X, só olhando o domínio espacial. E agora, com o tempo, nós vamos conseguindo uma derivada em T e em X também. Sem demorar demais, a equação final que eu consigo, fazendo ΔT e ΔX tender a zero, uma derivada da temperatura no tempo é proporcional, e temos a densidade embaixo, não é? A segunda derivada da temperatura em X. Como eu falei, conseguimos equacionar, mas isso para mim não é um modelo matemático enquanto eu não dê condições iniciais. E, por exemplo, aí tenho a equação colocada com derivadas, não é? Tempo inicial no extremo onde está entrando o calor, T1. Tempo no outro extremo, que seria a temperatura da barra inicial, não é? Quanto é a temperatura na barra toda, X, no tempo zero? Com certeza eu poderia conseguir medir. Vamos colocar uma função f de x. Essa é minha estrutura equacionada. Como eu comentei, sem esses dados de entrada, eu preciso, não tenho um modelo matemático. Então, agora que eu tenho dados de entrada, já posso pensar em encontrar uma solução para esse modelo. A saída, falamos da saída, é importante. O que nós queremos saber daí? Qual a quantidade de calor? Qual a temperatura? Em um ponto da barra, em um extremo, não sabemos, não é? Ou seja, você que vai decidir dependendo do qual que é o seu objetivo. Talvez você quer saber o fluxo.
como acontece o fluxo. Você quer visualizar o fluxo, não é? Tudo isso vai determinar o seu modelo. Muito bem. Espero ter comentado um pouquinho, mais ou menos bem, para aquele que não conhece um pouco sobre os modelos matemáticos, mas agora já tenho meu problema físico e ele foi para um modelo matemático. Como vocês percebem, eu coloquei uma setinha que só vai, não volta, pois eles não são equivalentes. Com certeza, nesse modelo matemático, falta muita coisa, não é? A barra, estamos supondo que é homogênea, exatamente, a área é exatamente igual em toda parte. Um pouco ilusório, mas podemos pensar assim, não é? Sempre simplificando, mas temos um modelo matemático. Nosso modelo matemático agora é, vamos resolver. Por que nós queremos resolver depois de ter um problema físico e levado a um equacionamento? Justo para saber se esse equacionamento se aproxima ao problema físico. Se eu consigo resolver e vai acontecer nessa solução o que eu espero ou eu vi fazendo experiências físicas, eu vou ter um modelo cada vez mais próximo da realidade. Desse jeito, quando eu preciso fazer experiências, não é? Experiências, obviamente, de um problema físico como esse aí, da condução do calor, é muito simples, mas tem outros processos que são muito complexos e sai muito caro fazer experiências. 1, 2, 3, 5 vezes. É muito caro. Enquanto, se eu tenho pelo menos uma ideia de como seria o modelo, agora com o modelo vem a ideia de tentar resolver, obviamente não é fácil. Esse problema que eu dei aí, você pode resolver analiticamente com separação de variáveis. Não é o comum. Geralmente você não consegue uma solução analítica. Então, o que faz simulação numérica? Com a simulação numérica, você vai encontrar soluções aproximadas e poderá perceber se ele está próximo ao problema físico. Se estiver próximo, já não preciso da simulação numérica. Precisa, também pode precisar. Por quê? Porque você pode estar... se você faz mais experiências numéricas, pode começar a entender melhor o processo físico que está sendo simulado, ou, desculpe, modelado por esse equacionamento. Então, também podemos aprender com a simulação numérica qual o comportamento desse fenômeno físico. Tudo bem? Então, aí que entramos os matemáticos. Que método vamos tentar fazer para encontrar uma solução numérica? Não é? Tudo depende da saída que o usuário precisa. O que nós queremos? A temperatura nessa barra, em algum ponto da barra, em um pedaço da barra, a quantidade de calor. Nós falamos, se você quer isso, é só aplicar um método chamado H1 conforme, que é utilizar elementos finitos, ok? Por acaso, existem diversos, não infinitos, mas muitos métodos numéricos. Muitos. Poucos tiveram grande sucesso. Diferenças finitas foi muito utilizado por muitos anos. Agora, elementos finitos têm muito sucesso. Não em todos os problemas. Ok? Volúmenes de controle. Vamos pensar como un elementos finitos tipo Galerkin discontínuo, que está como segundo aí, utilizar H1 conforme ou Galerkin discontínuo, para saber quantidades de variáveis. Mas se você quer fluxos, o que é fluxo? Fluxo é variação, é derivada. Você quer a derivada? Sim. A velocidade, por exemplo, não é? Como se desloca. Então o H1 não vai te ajudar, não. Galerkin discontínuo também não. O que você precisa? Utilize o método misto de elementos finitos. Existem outros enriquecidos, não é? E assim. Bom, qual a ideia de elementos finitos? Fazer simulação numérica por elementos finitos, permitam habilitar aqui o ponteiro que eu esqueci. Ok? A chave principal está em construir um espaço de funções.
um V, um conjunto de funções, φ e. Essas funções têm que ter alguma propriedade. Aí que entramos os matemáticos. Que ele seja L2, isto é, que se possa integrar, que pode ter descontinuidade ou continuidade, não sei, tudo depende como você quer trabalhar. Mas a parte mais importante é a variável que eu quero conhecer, a temperatura. Eu gostaria de ver como um somatório de um grupo, de um conjunto finito de essas funções. Finito. Pode ser 1 milhão de funções, mas finito. Pois se não é finito, não vou conseguir levar isso para um computador. Óbvio, quanto mais funções utilize, melhor, mas nunca conseguirei utilizar os espaços matemáticos que geralmente são espaços que têm bases infinito-dimensionais. Então, infinitas funções. Não, vamos restringir a um número finito. 1 milhão, 1000, 100, depende do seu problema. Mas a ideia é, vamos procurar funções adequadas e vou pensar que o T, estamos supondo que o T é um somatório de essas funções. Então, se o T é um somatório dos φ que eu vou definir, ou que alguém vai me passar, o que eu estou precisando resolver é quanto vale o I, os coeficientes de essas funções. Aqui entra muito álgebra linear. É combinação linear. É isso que você tem que fazer, uma combinação linear. Aqui, quando nós utilizamos funções φ e contínuas, essas funções são contínuas, nos elementos finitos clássicos, se falam de funções polinômicas por partes, mas são contínuas, ok? A isso nós chamamos de método H1 conforme. Agora, elas têm que ser contínuas quando você define uma malha, isto é, a função pode ser como uma função chapéu? Não, ela pode ser assim, um pedacinho do chapéu acima, outro mais embaixo. Por que tem que estar juntos? Bom, quando estão juntos, quando são contínuas, H1 conforme. Quando você possibilita descontinuidade, é Galerkin descontínuo. Óbvio, você se liberou da continuidade, outra coisa você tem que se restringir em outra coisa. Tudo bem? Tudo tem um custo. Agora, e se eu quero, por que não fazemos o seguinte? Eu tenho aqui segunda derivada. Por que não criamos uma nova variável sigma com a primeira derivada de t? Nesse caso, na equação que eu tinha, a segunda derivada vai ser uma primeira derivada de sigma. Já que sigma é uma derivada e esta é derivada de sigma, já tenho segunda derivada. Mas levei tudo a primeiras derivadas. Estou criando uma nova variável. Legal. Então vou precisar de, já não um espaço, vou precisar de 2 espaços. Geralmente, esse segundo espaço são funções vetoriais. Pois em R2 você tem x, y. A derivada vai estar em x, y. Vetor. Aqui é simplesmente x, não é? De forma simples. Mas, no fundo, você está agora resolvendo um problema com 2 funções incógnitas. T e sigma. Ambas pensadas no mesmo sentido, somatório de funções especiais, escolhidas por nós. Tudo bem? Esse tipo de método é o chamado método misto. Estamos misturando espaços. Espaço V, que são as funções que já falamos antes inicialmente, não é? Serão escalares, mas W já são vetoriais. Bom, em uma dimensão, também escalares, não é? Ok. E assim podemos encontrar diversos outros métodos, não é? A parte importante é, então, o que a gente está pensando fazer? Tínhamos o problema físico, virou um modelo matemático. Agora estamos focando no modelo matemático. Preciso resolver. Então, o que nós fazemos? Aplicamos um método numérico. Como já falei, vocês podem escolher o método numérico dependendo das suas necessidades. O que você faz no método numérico?
alguma coisa ele vai pedir realizar. Isso que está aqui embaixo, que apareceu agora, é o que nós chamamos de formulação fraca. Na nossa equação diferencial, começamos a aplicar integrações, começamos a substituir nosso t pelos phi i. E aí vamos conseguir para uma formulação mais simples. Mas, se eu vou trabalhar com um número finito de i's, aí eu vou conseguir chegar em uma matriz finita. Pode ser muito grande, 1 milhão de linhas, 1 milhão de colunas, pode, mas é finito. Quem que consegue resolver isso facilmente? O computador. Então, já conseguimos, com o método numérico, convertir aquela equação, toda uma equação que vale para todo x, para todo t, infinito x, infinitos tempos, convertimos em um problema finito dimensional. Essa é a ideia agora de convertir um modelo matemático em um modelo discreto. É um matemático discreto. Óbvio, a cada número de funções que eu utilizo, vou ter um discreto diferente, com mais ou menos equações. A cada tipo de função que eu escolho como φi, vai mudar também isso. Mas sempre um sistema, desculpe, uma matrizona enorme. Óbvio, se eu identifico direitinho as minhas incógnitas, que eram os UI, U1, U2, U, eu tenho um sistema de equações para resolver. Isso, álgebra linear faz. Ele vai me dar uma solução. Então, a isso nós chamamos de simulação numérica. Eu tenho meu problema físico, consegui meu modelo matemático. Nesse modelo matemático, eu aplico um método numérico e chego a um modelo matemático discreto. Esse método numérico tem um algoritmo. Ele vai falar como tentar resolver e no final chegamos àquela matrizona ou aquele sistema de equações e pronto, a álgebra linear nos dá a solução numérica. Quando você vê a solução numérica, aí você pergunta, é aceitável? Não. Bom, se não é aceitável, vamos procurar outro método. Não, vamos enriquecer o modelo. E aí você pode trabalhar em um círculo melhorando tanto o método numérico quanto o seu modelo, não é? Ou os modelos matemáticos discretos. Tudo bem? Isso envolve a simulação numérica. Aqui como um exemplinho, vou colocar um que eu, já que foi comentado, eu comentei um pouco sobre meu pós-doutorado. No pós-doutorado, a gente foi trabalhar a injeção de vapor. Aqui temos petróleo, lá embaixo, não é? Vem da ANP, Associação Nacional de Petróleo, essa foto. Lá tem petróleo e nós precisamos extrair. Bom, quando não sai mais, qual foi a ideia? Vamos fazer outro buraco, jogar água, e a água joga fora mais petróleo por outro poço, por outro buraco. Sempre temos que ter dois, por exemplo, não é? Então, por um vamos jogar água, por outro vai sair petróleo. Nós queremos o petróleo. Mas se você joga 1 ou 10 litros de água, pode sair 10 litros de petróleo. Se você esquenta essa água, converte em vapor, 1 litro tem um volume enorme. Se você joga esse litro de água em vapor, esse volume de petróleo que você vai extrair pelo outro lado. Então, isso foi trabalhado, obviamente, isso já desde 1960 se faziam isso experimentalmente, não é? Mas não simulado. E aí, quando eles fazem experimentalmente, já pensaram nos graves problemas que poderiam acontecer? Você faz um buraco, joga petróleo, ou desculpe, joga vapor a pressão para empurrar o petróleo, só que você empurrou demais, muita pressão. Lá embaixo, onde está esse pretinho, é uma rocha porosa, não é petróleo purinho, é uma rocha com um monte de buraquinho.
Se você apertou demais, ela pode se fraturar, desfarela e tampa tudo. Você perdeu tudo. Não consegue tirar nada. Não adianta continuar pressionando. Não sairá. Então, se eu faço uma simulação numérica disso, eu poderia experimentar um monte de vezes se eu aplico 10 Pascal, 20 Pascal. Qual pressão adequada para eu poder jogar e fazer sair do outro lado o petróleo, não é? É uma das coisas que ajuda. Só isso? Não. Por que não procuramos aquela pressão onde a rocha vai se fraturar? Eu quero que ela quebre. Só que de tal jeito ela deve quebrar que ela não desfarele. Se ela quebra, vai abrir um pequeno rio e o petróleo vai caminhar muito mais rapidamente. E assim, você pode pensar em um monte de outros processos, mas isso é necessário verificar, validar, analisar e entender melhor o processo. Para isso que nós trabalhamos com a simulação numérica. Óbvio, a gente não trabalha com um reservório assim real, não é? Fazemos um reservório tudo retangular, simplicinho, pegamos um pedacinho desse reservório, não é? Aqui, aí que vamos analisar. Igualzinho como na barra, um pedacinho, agora é um pequeno volume. Nós temos que pensar, aqui está aquecido, já entrou vapor, aqui está frio, aqui vai se condensar o vapor, com certeza, pois ele está chegando quente e esta outra parte está fria. Esse frio no reservório, cuidado, não é menos 10 graus, é 60 graus. Mas é frio comparado com o vapor. Tudo bem? Que não tem por onde sair e você começa a equacionar. Analisa nesse pequeno volume e chega em equações. A saturação de água, você tem que pensar, o que tem lá? Água. O petróleo nunca está sozinho, não é? Também tem água aqui embaixo. O seu vapor que está jogando vai virar água. A saturação do vapor, a saturação do óleo, que é o petróleo, todas essas quantidades são variáveis que você tem que analisar nas suas variações derivadas. Divergentes aqui das massas que estão se deslocando, etc. Você chega e essas equações a gente trabalhou, não é? Quando você tem essas equações, então, o que nós fazemos? Levamos a um sistema linear. Aqui não tem mais derivadas. Tudo é I, VI, SI, do SO, que é do óleo, e etc., do vapor, tudo em I. Uma matriz de números vai me dar. Com essa matriz de números, pronto, eu consigo resolver, e resolvendo, eu vou tentar visualizar todos esses números. E nesse número, por exemplo, aqui simplesmente o que conseguimos ver é como avançava à frente a interface de condensação, à frente do vapor. Bom, tudo inicialmente se faz com pouca coisa, não é? Ah, mas tem parte do vapor que virou água? Sim, nesse caso não estamos supondo isso ainda. Tudo bem? Mas é um exemplo como a gente fez essa simulação. Então, nessa simulação, como eu falei, é importantíssimo poder validar o seu modelo. Pois se aquele modelo, isto é, essas equações diferenciais aqui, não se aproximam à realidade, estou trabalhando qualquer coisa. Então, é bom validar. É verificar. O que significa isso? Toda vez que eu faço simulação, vou aumentando o I, o erro tem que ir diminuindo. Porque senão, também estou chegando em qualquer coisa. Na ideia de validação, nós já temos o problema físico, o modelo matemático, já fizemos a simulação numérica e eu consegui resultados simulados. Como aquele que eu vi à frente do vapor. Não é? Visualizado. Pois sem número eu não consigo entender. Mas visualizado melhor. Agora, isso é válido? Será verdade que acontece isso mesmo? O que eu preciso? Necessariamente experimentos físicos.
Esses experimentos podem ser 1 ou 2, não é? Se é muito caro, será pouco, mas preciso dos resultados experimentais. Aí eu posso fazer comparação. O que eu tenho feito numericamente bate com os resultados experimentais? Sim. Pronto. Me pergunto, é aceitável? Isso que está batendo mais ou menos está bem? Sim, validado. O seu modelo está muito próximo desse problema físico. Não, tem que melhorar o modelo. O modelo não está certo. Ok? Pode ser que o modelo ou o método numérico, supondo que o método já, como ha sido muito trabalhado elementos finitos, o modelo está com problema. O que você faz? Faz um modelo melhorado. Melhore o seu modelo. Faz novamente simulação numérica, novos resultados simulados. Voltamos, os resultados experimentais você não precisa fazer de novo. Não, é só comparar. E aí você pode perguntar novamente. Aceitável? Sim. Validado? Não. Volta a melhorar o modelo e você pode chegar em um círculo que vai te levar a um modelo bastante adequado. Um pouco mais matemático é a ideia de eu tenho um modelo discreto. Vou aplicar um método numérico. Aqui entra para analisar melhor o método numérico. Então, o que eu faço? Faço continha para ver se isso tem ideia de estar se aproximando a uma solução. Isso nós chamamos de estimativas a priori. Só olhando o método, as fórmulas do método. Então, o que eu faço? Aí, vou pegar várias simulações. 1, 2, 3, 15 simulações. Vou comparar elas. Se vou incrementando o I, a diferença entre elas deveria ser cada vez menor. Nessa comparação, eu vou conseguir, bom, primeiro eu tenho que me definir uma estimativa a posteriori, e aí eu vou conseguir falar se esse tem uma solução na qual converge. Se esse modelo, se esse método numérico converge. Se converge, opa, estamos bem. A solução, digamos, a N, aquela que tem maior número de Is, pode ser muito aproximada do real. Se não, tem que trabalhar de novo. Enriquecer ou mudar o método, etc. Tudo bem? Então, nós trabalhamos aqui no nosso laboratório esse tipo de coisa, tanto a modelagem quanto a simulação, mas tudo com ferramentas livres. Para isso, como já vocês perceberam, eu preciso de um pré-processamento. Naquele domínio que eu desenhei, a gente faz uma malha. Com essa malha, vou ter um número grande de pontinhos que vão me determinar subdomínios. Esse geralmente é aquele número que vai me falar quantos Is eu preciso. Para aproximar de uma forma pequena ou muito, não é? Sempre se inicia com pouco. Mas, quando já tenho essa malha, aí que aplicamos o NeoPC. No NeoPC estão os métodos. E como já comentei, esses métodos comentados, elementos finitos H1 conforme, Galerkin descontínuo, mistos, híbridos, tem vários, ok? Você consegue utilizar aquele que você precisa. Aplica NeoPC, resultado numérico. Pronto. Só que são números. Aí nós precisamos de um que permita visualizar esses resultados numéricos. Então, aquela peça, agora estou vendo o que está acontecendo, onde está esquentando demais, onde está tendo maior desgaste, etc. Isso nós chamamos de pós-processamento. Então, o NeoPC está no meio. No pré, faço as malhas. No pós, visualizo os resultados. No meio, quem faz a simulação é o NeoPC. Tudo bem? Essa parte daí. Aqui, um pouquinho trabalhando com as massas, nós aqui, não é? Com alimentos. E esse aqui, por exemplo, foi um trabalho para Canadá. Isto é uma antena para rádio. Lá, cada caserio fica longe de outro. E é tudo frio. Não é tão fácil se deslocar. Rádio é importantíssimo.
Só que colocar antenas, por exemplo, com 3 pezinhos para ela ficar bem paradinha, não se faz. É tudo gelo. Tem muita água, corrói. 3 pontinhas para corroer. É melhor ter uma única pontinha. Mas então, temos que segurar com cabos. 1, 2, 3 cabos, por exemplo, para segurar a antena. Uma única base. Ah, legal. Qual o problema? Quando neva, essa neve no cabo vira uma coisa enorme. Quando esquenta, tudo isso cai como uma rocha de uma vez só. O que acontece com esse cabo? Ele vai fazer vibrar a torre. Nós queremos analisar. A torre está feita que vai aguentar determinada quantidade de força gerada quando caiu aquele pedação de gelo. Aí nós fazemos a simulação numérica no NeoPC. Foi uma equação de Bernoulli, não é? Resultados numéricos, pós-processamento está aí. A anteninha vibrando. Óbvio, aqui está para vocês. Eu não estou conseguindo executar. Será que preciso de alguna? Aqui, apareceu. Não é? Então, por exemplo, óbvio, os cabos não estão desenhados, não é? Não preciso. Eu preciso de cada seção da antena para ver onde que a pressão é maior e poder reforçar ou não. Tudo bem? Por exemplo, é uma das aplicações que foi feita com a ThingWorks, uma empresa que saiu com outros colegas que também estudaram com o professor Felipe. Tudo bem? Então, no nosso NeoPC, todos esses métodos vocês podem encontrar. UFM, DGPM, descontínuo, H1, HDIV, métodos híbridos, que entram multiplicadores de Lagrange, métodos HP, HP adaptativos, descontínuos com difusão implícita, multiescala. Nessa multiescala que são os últimos trabalhos. Ok? Aqui vou passar rapidamente. O que ele é? É uma carpeta, uma pasta NeoPC com várias outras pastas. Análises, os métodos numéricos. Geo, a geometria. Linear solver, os resolvedores lineares, não é? Integral, como fazer a integração numérica. Cada uma, melhor, das ferramentas estão modulares. Por que nós fizemos modular? Pois nós precisamos que quando eu faça uma análise na integração numérica e melhore ela, não atrapalhe o outro. Cada coisa tem que estar, o que nós chamamos ortogonal, matematicamente. Influenciar o mínimo possível. Tudo bem? Se eu vou mexer nos métodos numéricos, nos espaços de aproximação, não quero atrapalhar, por exemplo, a geometria. Não quero. A geometria não deve atrapalhar os espaços de aproximação. E etc. Então, ele é modular. Os principais módulos, a geometria, Geometric Map. Bom, não estou conseguindo aqui, perdi de novo o ponteiro. Tudo bem, ok? Os espaços de aproximação, esse é outro, está em mesh. As formulações fracas, melhor, as equações diferenciais, está no material. E assim, integração, elementos finitos para adaptatividade e outras ferramentas, para multifísico, etc. Tudo bem? Então, ele é modular. Que nós chamamos muito importante, a fundamentação matemática. Para fazer esses elementos, muitos estão aqui, é um elemento finito, um quadrado. Desde menos 1 a 1, desde menos 1 a 1, tanto para x quanto para y. Ups, para nós não é só ele. Esse quadrado está montado a partir de um elemento ponto. E ele, sozinho, é um espaço, o espaço R0, que é aberto. Um elemento unidimensional aberto.
um elemento quadrilátero aberto com esses que nós vamos chamar de lados, construímos o elemento de referência. Então, nós temos todo um estudo topológico por trás para que isso funcione da forma mais matemática possível, sem superposições que atrapalhem. Ok? Aí você verá a geometria, então depois, com isso você vai montar a geometria, e aí os espaços de aproximação. Bom, aqui temos várias coisas que falam mais do NeoPC. Eu vou tentar disponibilizar para Vijay, não é? Vocês que tiverem interesse, depois podem perguntar pelo e-mail. Mas vou destacar algumas coisinhas que são também importantes. H adaptatividade, HP adaptatividade, nós fazemos no NeoPC. O que significa isso? Eu subdivido onde eu quero. Não fico pendente, só vou dividir em um nível, sempre no ponto do meio. Não, eu posso dividir aqui no ponto do meio esse grandão para o lado direito, mas também dividir a parte de cima de novo. A isso nós chamamos vários níveis de refinamento vizinhos. Do jeito que temos definido aqui as restrições nesse lado, você consegue as funções sempre batendo com os conceitos de elementos finitos. E funciona. As restrições funcionam. Foram muito trabalhadas, mas agora nos permitem fazer adaptatividade HP, não é? Junto ou simplesmente P. Alguns desenhos aí, não é? Os refinamentos muito fortes, não é? E não tem restrição de nível. Só um nível, 2 níveis. Não, tanto faz. Os refinamentos também padrão são assim. Eu preciso, aqui tenho uma camada limite. Então vou dividindo e cada vez ficam esses quadradinhos. Não. Dentro do NeoPC, nós trabalhamos com um padrão que permite fazer camadas limites. E desse jeito vai funcionar muito melhor. Não preciso de atrapalhar áreas maiores para fazer o refinamento. O refinamento agora fica muito mais próximo do que pode acontecer na realidade, não é? Isso já, quando trabalhávamos para a Embraer, já tivemos essas necessidades, não é? Por exemplo, aqui está um caso desse aviãozinho aqui. Quando você refina sempre no formato padrão, é assim que você vai obtendo a sua malha. Mas se você faz com aquele refinamento de camada limite, parece que tivesse muito, mas na parte interior, que não tem necessidade de refinar, fica assim, grandão. Só na camada superficial que está muito bem refinado. Por quê? Você precisa analisar a pressão, por exemplo, de uma tempestade na fuselagem do avião, não interno. Ok? Bom, só podemos trabalhar com elementos quadriláteros, hexaedros? Não, também tem no NeoPC elementos transfinitos. O que faz o transfinito? Convertir um hexaedro em uma esfera, coisa redonda. Pois, nos petróleos, nós precisávamos necessariamente pensar em reservórios circulares, não tem jeito, não podemos pensar sempre quadradão. Então, se nós precisamos, por exemplo, uma pirâmide com esse formato circular, com os elementos transfinitos, a gente consegue. Tudo bem? Bom, vou tentar finalizar aqui um pouquinho. Espero ter mostrado um pouquinho do NeoPC. Mas essas são as modelagens que a gente está fazendo atualmente no meu laboratório. Vou comentar esse que fala da concentração da energia do Sol, não é? O do Concentrate Solar Power, não é? CONTOR. Por quê? Estávamos trabalhando muito bem antes da pandemia, daí paramos completamente, infelizmente, mas já temos uma certa base, ok? Vijay, já vai dar 60 minutos em 3 minutos. Não sei se posso me estender uns 5 ou 10 minutinhos a mais. Posso? Obrigado, espero não cansar.
Bom, por que estou comentando isto? Tem essas tecnologias que concentram a radiação solar para gerar energia. Tem diversos tipos. Nós estamos interessados nesse receptor em torre. Tudo bem? Isso está sendo feito com parceria com Espanha, então daí está em espanhol, mas que é a minha língua também, não é? A Bengoa, por exemplo, já tem na Espanha uma coisa como esta. São um monte de espelhos, todos refletindo a uma torre. Nessa torre você concentra tanto a radiação do sol direta, que a temperatura aí é altíssima. Com essa temperatura aplicada em ar, ou em água, ou em óleo, ou em sal, por exemplo, você consegue movimentar esse fluido, o fluido que você vai gerar. E com esse fluido, pronto, gera energia elétrica no lugar de água, por exemplo, não é? Agora, você tem apenas energia elétrica? Não, tem energia térmica, não precisa tudo convertir em energia elétrica. Uma parte energia elétrica, outra térmica. Se tiver com plantas industriais próximo, pode aproveitar, não é? Então, por exemplo, essas ideias que já foram desenvolvidas na Europa, nós estávamos trazendo para aqui em parceria com uns alemães e espanhóis. Qual a ideia? Bom, vamos concentrar tudo neste receptor, vai ter turbinas que vão ser mexidas pelo fluido quente, não é? Precisamos esfriar, tudo bem, mas essa tecnologia já estudaram eles. O que nós teríamos que estudar aqui? Olhe, os heliostatos, os receptores. O que significa isso? Nós podemos pensar em receptores, modelar os receptores e simular para ver qual o melhor receptor de essa radiação. Por quê? Do jeito que estudaram na Alemanha, é muito diferente aqui no Sul. A forma que o Sol bate e os raios refletem é muito diferente. São outros ângulos. Será que podemos melhorar? Por exemplo, aqui está um receptor nesse buraco, por aí entram os raios, e atrás estão os tubinhos onde está o fluido que vai ser esquentado. Será que essa distribuição é a melhor? Ou essa outra aqui semicircular? Ou é outra? Qualquer ideia que você tenha, pode agora, via simulação numérica, fazer, simular e ver qual que dá melhores resultados. Então, com a modelagem que já temos as equações e agora vamos fazer, mexendo com a geometria, diversas simulações numéricas, vamos tentar dar uma solução a esse problema, pois os receptores que chegaram não adiantam. O que nós faríamos com isso? Não é? Temos que estudar apenas este receptor? Não, preciso de uma planta. E na planta entra muito esses espelhos. Só que o espelho, do jeito que ele veio da Europa, também é diferente aqui. Como o ângulo é diferente, os espelhos têm que refletir de outro jeito. Será que esses heliostatos chamamos a essa estrutura que vai ter o espelho, não é? Para refletir, não deveríamos adequar? Vamos estudar. Vamos aplicar as forças dos ventos que nós temos nos ângulos que nós temos e ver como se deforma. Então, aqui estamos simulando. Estamos analisando na simulação como se criam os vórtices desse vento quando tem uma tempestade, pois aqueles espelhos grandões você não vai poder tirar e guardar quando tem uma tempestade. Tem que estar lá e tem que suportar. Então, precisamos estudar isso. Será que suporta? Onde tem um vórtice forte, precisamos reforçar. Tudo isso pode dar o quê? Pode dar emprego. Podemos gerar outro tipo de heliostatos e produzir. Isso vai dar, pode gerar fábricas desses heliostatos aqui, não é? Também, e etc. Bom, na ideia está, eu tenho um problema físico, deve a uma equação diferencial, é um modelo matemático, não é? Mas no fundo eu tenho uma geometria, tenho que aplicar um EOPC e tenho que visualizar isso. Então, como a gente faz isso?
Os aplicativos que utilizamos en o NeoPC livre para a simulação toda, mas a geometria não faz. Faz uma geometria simples, não é? Quadradinhos, cubos, se você precisar. Mas um heliostato, não. Mas tem uma ferramenta chamada GMSH, não é? Ele é livre, você pode fazer malhas e desenhar coisas muito complexas com ele. É livre. Para visualizar ou para view, é livre também. E visualiza muito bem e na resolução que você precisar. Então, nós temos dois aliados, não é? Que você pode trabalhar. O GMSH para a malha. Ops, pulei. E o ParaView. Já estou finalizando. E o ParaView para visualizar. No meio está o NeoPC. Só que o NeoPC precisa você ter o GitHub, por exemplo, para o quê? Tudo que nós vamos desenvolvendo, melhorando, você vai atualizando. Utilize o CMake para construir o projeto que vai ser compilado. Ele permite que você tenha uma única fonte e você gere o seu software para Linux, para Mac, ou seja, multiplataforma. Você se despreocupa da plataforma que está utilizando. E, obviamente, o compilador C++, que você vai precisar para poder executar o seu algoritmo. Ok, muito obrigado. Eu passei um pouquinho do tempo, mas espero ter ajudado. Estou à disposição, se tiver perguntas. Vijay está sem áudio. Eu esqueci de ligar o microfone. Não, foi muito boa a palestra, muito didática, né? Mostrando como o processo físico evolui em modelo matemático, depois a parte de resolução, né? É interessante pra caramba porque nosso programa, apesar de ser computação, a gente chama de computação aplicada, né? Que a gente trabalha muito com modelagem computacional, modelagem matemática de fenômenos, de emissões do INPE, meio ambiente, desmatamento, queimadas, então está muito ligado. Antes de passar a perguntas, uma coisa que eu fiquei muito feliz ao você comentar, não sabia, que você foi orientado do Philippe Deluc. Ele é um grande amigo nosso, apesar de que faz uns 8, 9 anos que eu não tenho contato. Nossa, ele teve várias oportunidades de interagir aqui quando ele entrou no INPE. Ele é muito festeiro, qualquer coisa era motivo para ele fazer uma festa na casa dele. Eu até vou tentar refazer o contato com ele para ver se voltamos a conversar. O E também a Felipe Margarete estava aqui. belga, não é? Sabe? Oi? O Felipe é belga, mas é um europeu com espírito brasileiro. É totalmente brasileiro. Brasileiro. Adora um churrasco. Eu lembro que quando a gente estava discutindo um pacote que tinha que ver, aí alguém falou, mas nós temos que comprar. Aí Felipe falou, comprar? Não dá para piratear? Eu falei, pô, o cara não pode ser belga. Mas foi muito legal, muito legal. A Margarete também foi orientada dele, não sabia. Ah, Ela estava aqui um pouquinho, mas ela está submetendo um projeto para a Universal que termina hoje, deadline. Ela terminou. acabou saindo da coisa. Bom, pessoal, estamos aí abertos para perguntas. Antes, só queria comentar duas coisas. Quando você coloca na equações os fenômenos e tudo, tem a parte de incerteza, né? Ou aleatória, ou como é que chama? Eles chamam de estocástica, né? Epistêmicas. Não, mas quando quase aleatórias, a minha pergunta é sobre aleatório. Você utiliza alguma forma, embute algum processo estocástico com alguma distribuição? Bom, acho que seria... Bom, é que realmente, nessa parte da modelagem, como eu falei, entra muito os engenheiros aqui, que tentamos trabalhar com eles. Então, em si, eu mesmo, muito pouco me preocupo de analisar as incertezas, principalmente aleatórias, não é? Deixo na mão dos engenheiros. Conversamos, analisamos, mas o que eles utilizam para quando chegamos nas equações, não tenho uma grande ideia. Não? Entendi. Tá perfeito. Sobre validação... Oi, diga. Pode dizer. Não, mas
como se chama? Por isso que é bom trabalhar em equipe, não é? Sim, é claro, claro. Quando é multidisciplinar, nossa, você É, consegue experiências de ambos os lados muito bem. sim. Inclusive, nosso programa de pós-graduação em computação aplicada, ele é avaliado por uma câmara chamada interdisciplinar. Yeah. Então, nós Oh, temos que um computeiro, pessoa ligada à computação, junta com um engenheiro ou especialista em meio ambiente para orientar juntos um aluno para resolver um problema. exato. Então, tem muito a ver com isso. Eu vou comentar uma experiência. Sim? Es que quando eu me formei lá no Peru, eu me formei É, matemático puro, não é? Ou seja, sim, matemático mesmo, não era aplicado. Eu vim sei. fazer aplicado aqui justamente por essa necessidade, não é? Então, como matemático puro, eu fiz uma tese aí de Sei, alunizar um monte de coisa com espaços, tudo super legal. sei, Educação pública, não sei o quê. Então, quando eu cheguei a fazer o doutorado, com o Felipe, justamente, apareceu aí para fazer um projetinho para Petrobras, com um oleoduto. sei. Aí eu fiz as continhas matemático que era, gostei tudo, e aprendi a simular, comecei a fazer e deu um resultado. E em uma Ah, determinada parte aparecia uma pressão negativa. ah, Eu, como matemático, para mim é número. -1, -2, seis, exato. 15, é número. E pronto, não é? E eu entreguei o resultado assim. Nossa, Felipe, mas Foi, você tem que pensar. Aí entra o lado do engenheiro, não é? Que é, faz o lado. Como já pensou, isso vai implodir, vai esmagar o seu oleoduto. Nossa, foi a primeira vez que eu comecei a prestar atenção nos números. Opa, sim. imagina se fosse a densidade. Você teria a densidade -1? Aí que comecei a entender, não é verdade, não tem densidade -1. O É, então, matemático é uma coisa e não, não, quando tá certo. aplica ele... Por isso que a equipe é boa. Por isso que a validação também é importante, né? Para ter certeza que o modelo está correto. Até assim, você falou na validação do modelo, né? No seu caso, você tem que usar um pouco os resultados experimentais, né? Se tiver um experimento, é melhor. O problema é quando E, não tem experimento, né? Aí tem que resolver, talvez fazer uma outra simulação, não sei como é que vocês fazem, né? Nós temos esse problema quando a gente modela o software para, por exemplo, sem estar pronto, para gerar testes, para validar o software quando ficar pronto, a gente não sabe se o modelo que a gente criou está certo ou não. Então, aí nós temos umas técnicas para verificar o modelo. Mas, pessoal, vocês quiserem escrever no chat perguntas ou conversar no microfone diretamente, que é mais interessante, fique à vontade. Vocês que fazem tese na área de metrologia, não tem nenhuma pergunta? devem ter achado muito matemático. Então, Não, tem gente de computação fazendo mestrado, doutorado para resolver um problema metrologia. Então, tem a ver alguma coisa. Ah, o Leonardo está perguntando se a apresentação é ótima, né? Como falei. Perguntou se pode dar algum detalhe do algoritmo de adaptabilidade. oh, Leonardo, a adaptatividade, Adaptabilidade. o professor de Blue, ele está trabalhando muito com estimadores de erro que chamamos de reconstrução de gradiente e de potencial. Então, com esses algoritmos, quando você tem a solução aproximada, começa a reconstruir, não é? Porque se você pensou, estamos aproximando com funções lineares, contínuas, aquelas funções chapéu. A derivada desse lado é constante. E do outro lado, outra constante negativa. Essas derivadas dão problema em elementos finitos. Viraram descontínuas e cada uma tem informação que não bate com a outra. Né? Então, a melhor ideia qual que é? Vamos tentar reconstruir esse gradiente, mas de uma forma que seja contínua,
para ver se isso está mais próximo do que deveria ser a solução. Então, via essas reconstruções, tanto do gradiente quanto do potencial, o potencial seria a solução numérica que você tem, mas reconstruída desde outro ponto de vista para poder comparar. Então, com isso você vai ter uma ideia de se realmente seu problema que você está resolvendo com uma solução numérica, você conseguiu uma aproximação mais ou menos adequada da solução da variável que estava analisando. Por exemplo, o T, a temperatura. Mas o fluxo dessa temperatura, numericamente, é totalmente ilusório. Não vale para nada. Então, se você faz uma reconstrução e você começa a adaptar para também melhorar o fluxo, aí você vai ter uma solução que vai melhorar na temperatura e também, obviamente, no fluxo. Então, para isso, você faz essas reconstruções. Aqui no nosso laboratório, temos partido para outra ideia. A ideia é um pouquinho similar, reconstruir o gradiente, só que no lugar de reconstruir o gradiente, nós utilizamos uma recuperação de gradiente. Também a mesma ideia, porque o gradiente tem elementos finitos que geralmente é o ruim. Então, você aproxima muito bem a temperatura, mas o gradiente não tem nada a ver. Aí, a sua solução não é confiável, não é? Então, precisa juntar ambas, aproximar ambas, melhorar ambas. Então, o que nós utilizamos? A recuperação via mínimos quadrados. Não parto para reconstruções de gradiente, onde se pede várias coisas, que esse gradiente seja H1, por exemplo. Devem ter ouvido falar dos espaços H1, 0, H1, não é? Isso me dá um custo computacional para verificar a cada vez que estou resolvendo muito alto. Eu não gosto disso. Eu prefiro somente reconstruir um gradiente que também vai ser uma nova ideia que me fale que esse fluxo ou essa derivada deve ser melhorada, não é? Onde tiver problema, muita diferença, tem que ser melhorada, não é? Só que essa recuperação por mínimos quadrados é o método do ajuste de mínimos quadrados. É muito rápido. É muito rápido. Então, esse aí que estou tentando também publicar, mas me permite fazer HP, adaptatividade. Isto é, se esse gradiente é um pouquinho grande, eu preciso definir isso dependendo da minha tolerância, já aplico H. Em qualquer outro caso, quando é pequeno, OP. Quando tenho coisas que me falam, está aparecendo uma singularidade, uma mudança de comportamento, não é forte entre dois elementos, aplicamos H, isto é, subdividimos os elementos e abaixamos o P. Porque você está com alguma descontinuidade, é melhor ter um P, uma ordem de aproximação menor. Quanto maior, você oscila. Tudo bem? Por exemplo, essas ideias a gente está trabalhando, estamos publicando. Tem uma pergunta do Arturo Sanches. Ele quer saber como é que analisa ou quantifica a estabilidade do modelo. Bom, eu falaria estabilidade do método, não é? Do método. Lembre que quando você aplica o método, a sua solução pode dar, utilizamos 10 funções, deu uma solução. Utiliza 20, dá outra muito diferente, não é? A isso nós chamamos de instabilidade, não é? Do método. Pois o modelo já é a equação. O que nós fazemos com o modelo é validar se ele está próximo desta realidade. Mas o método que você está aplicando, ele pode ser muito ruim. Na hora de aplicar aquela formulação fraca que eu falei, do jeito que está aplicando, ou
as funções que você está utilizando podem ser muito inadequadas para o modelo. E aí, a simulação numérica feita usando 10 vai dar uma coisa usando 20, no lugar de dar uma coisa mais ou menos próxima e melhor, entre aspas, não é? Dá outra muito diferente. Então, geralmente, essa estabilidade do modelo é fazendo muitas simulações e comparando que elas sejam muito próximas. E a cada vez que eu vou incrementando, a proximidade deve ser cada vez menor. Então, se eu utilizo 1000 e vou para 2000, não pode ser igual quando eu utilizei 100 e 1000. Tem que ser menor ainda, mas estar próximo, não é? Então, isso nós chamamos de convergência. Então, para validar, para ver a estabilidade do método, a gente trabalha com a convergência, isto é, fazendo diversas simulações e elas devem ter um padrão de erros cada vez menores. Diferenças entre elas cada vez menores. E essa diferença é fácil de calcular. É uma integração numérica da função diferença das duas soluções numéricas. Duas ou mais. Não é? Não sei se eu consegui ajudar. Mais uma curiosidade. Quando você falou do estimativa do erro, você tem que gerar várias soluções numéricas, né? Para você poder minimizar, imagina, o erro e tal. Isso, custo computacional é muito grande, já que você vai ter que fazer várias soluções? Por isso que é importante iniciar com os modelos assim, quebrados. Né? Isto é, por exemplo, uma coisa que eu fiz há pouco aqui em uma das aplicações com um aluno, me pegou também algumas coisinhas aí. Eu achei muito simples fazer a simulação de uma bolacha que entra em um túnel, porque isso foi pedido por uma empresa que queriam fazer sua análise de melhorar o tempo desse forno esquentando, não é? Para que a bolacha saia do outro lado crocante, ok? Então, fizemos a bolachinha, jogamos temperatura, difusão de calor, tudo, a bolachinha atravessou, ficou cozida. Legal, saiu. Aí, nossa bolachinha, o que aconteceu? Nós tínhamos feito todo o modelo analisando a quantidade de água para poder falar de crocância. Tem que ter a menor quantidade de água. No modelo estava a água, estava a temperatura, não é? Porque com isso eu vou saber quando ela fez a cocção. Pronto. Mas depois percebimos que o modelo estava totalmente longe desta realidade. Porque a bolacha, na hora que vai esquentando, vai crescendo. A gente desconsiderou, porque cresce pouco, mas não cresce tão pouco assim, não. Dependendo da bolacha, pode crescer. O que estava faltando? Todas as equações que falavam de essa dilatação, da fronteira crescendo. Então, uma forma, depois fomos trabalhando isso, não é? Mas vimos que foi bom, pois conseguimos analisar uma coisa por um lado, isto é, o crescimento da fronteira da bolacha, por um lado, e a cocção e a crocância por outro. Se eu tivesse trabalhado com tudo junto, com certeza as minhas máquinas teriam passado dias trabalhando e eu teria resultados a cada semana, por exemplo, não é? Para ver duas ou três situações. Certo. Então, às vezes, como fala, não é dividir para conquistar, não é? Não, tá certo, perfeito. Perfeito. Bom, Jorge, muito obrigado outra vez. Né? Foi muito importante essa palestra para o nosso programa, uma excelente colaboração. E o Rafael vai te mandar o certificado e a gravação, o link de gravação, né, para você usar. Pessoal, muito obrigado aí. Semana que vem acho que vai ter uma palestra sobre software livre. Tá? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima, funcionário. Jorge, mais uma vez, em nome do programa, agradeço a sua participação.
Vijay, e para todos, muitíssimo obrigado. E para mim foi um honor, uma honra. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, boa semana, bom fim de semana, né? Já que estamos perto. Ah, é verdade. Eu vou ver se eu consigo achar o contato do Felipe para voltar a conversar com ele. A gente se reúne continuamente, não é? Porque sempre estamos desenvolvendo o NeoPC. Então, se quiser, eu posso comentar também. Comente sobre. Eu quero conversar até, quem sabe, se melhorar a pandemia, encontrar presencialmente aí. Ótimo. Você conheceu o Leon Sinai, Jorge? Leon, não. Eu acho que ele Acho que chegou a não trabalhar conhecia. com o Felipe aqui no INPE. Entendi. Acho que Leon Sinai acabou indo para a LNCC. Ele trabalhou um pouco tempo no INPE, época do Halp. Foi o Halp que trouxe, né? O Felipe Teulu. Olha só. Não, acho que não conheci Não, Leon ele, Sinai não. não conheceu. Um abraço, então. Abraço, muito Hello. obrigado, Jorge. Até mais aí. Tudo de bom.